Boa noite, e aí, povo? Um mais chique que o outro. Então, no Salmo 98, é interessante que a palavra do Senhor diz o seguinte: cantai ao Senhor um cântico novo, porque Ele tem feito maravilhas, a sua destra e o seu braço santo lhe alcançaram a vitória. O Senhor fez notória a sua salvação, manifestou a sua justiça perante os olhos das nações, lembrou-se da sua misericórdia e da sua fidelidade para com a casa de Israel. Todos os confins da terra viram a salvação do nosso Deus. Celebrai com júbilo ao Senhor todos os confins da terra, aclamai, regozijai-vos e cantai louvores, cantai com harpas louvores ao Senhor, com harpa e voz de canto, com trombetas, ao som de buzinas, exultai perante o Senhor que é rei. Ruja o mar e a sua plenitude, o mundo e os que nele habitam, os rios batam palmas e juntos cantem de júbilo os montes na presença do Senhor. Em outras palavras, o que a palavra do Senhor está dizendo aqui? O que o salmista estava cantando? De tudo quanto é jeito, de tudo quanto com tudo quanto é instrumento, louve ao Senhor porque Ele é bom. E é por isso que nós estamos aqui nessa noite, né? Independente do clima, independente do tema, mas nós estamos nos alegrando e agradecendo ao Senhor por mais um ano em que o Ministério de Jovens tem sido bênção para o ministério, para a igreja, para o reino, né? Principalmente para a obra do Senhor. Deus tem abençoado esse ano conversões, principalmente, que é o mais importante, né? Deus tem feito, e o Senhor tem colocado projetos no nosso coração, e tudo isso é motivo de agradecimento. E é por isso que nós resolvemos fazer um momento bem especial hoje, para que a gente celebre ao Senhor, e também para que a gente tenha um momento de comunhão entre nós também, nos alegrando. Amém? Eu quero te convidar então, assim, vamos colocar de pé, né? Vamos colocar de pé. E nós orar agradecendo desde já ao Senhor por esse ano tão abençoado que nós passamos. E desde já também agradecendo ao Senhor pelo próximo ano, porque tem muita coisa maravilhosa que Deus está preparando pela frente, para nós como igreja e para nós como Ministério de Jovens também. Então, vamos agradecer ao Senhor. Deus, nós te agradecemos, Senhor, porque o Senhor é bom, porque o Senhor é maravilhoso, porque as tuas misericórdias são tão grandes. Nós te agradecemos, Senhor, com o nosso corpo, com a nossa alma, com o nosso espírito. Nós nos alegramos, Senhor, porque o Senhor é bom demais. Nós nos alegramos porque o Senhor tem feito grandes coisas. Nós nos alegramos, Senhor, pelas tuas grandes e eternas misericórdias, porque o Senhor tem salvado vidas, porque o Senhor tem levantado pessoas, porque o Senhor tem aumentado a nossa fé, aumentado a fé de muitos, porque o Senhor tem colocado projetos nos corações dos nossos jovens, dos nossos irmãos, dos nossos líderes. Senhor, graças nós te damos, porque Tu és bom, Deus, e as Tuas misericórdias duram para sempre. E clamamos a Ti para que esse momento nesta noite, para que esse momento de comunhão, de adoração, de alegria, Senhor, que nós possamos nos alegrar sempre debaixo da Tua presença, debaixo da Tua mão. Que seja um momento maravilhoso, principalmente, Senhor, com a Tua presença em nosso meio, que a gente se alegre, se regozije, como diz a Tua palavra, em nome de Jesus, amém. Vamos adorar o Senhor. Graça e paz, igreja, jovens de Deus, amém. Mais forte, graça e paz, igreja, amém. Eu vou te convidar, você que viveu os anos 80, que não viveu os anos 80, que só viveu os anos 2000, hoje somos todos jovens. Todos jovens, então eu te convido, você que está sentado aí, vem aí na frente, ó, onde está o Andy, onde está o Dani, e vamos adorar o Senhor junto, pertinho, amém? Então sai do seu lugar, vem aí, pode vir. Nós vamos adorar o Senhor dizendo que Ele é a luz do mundo, amém? Ele é a luz do mundo e essa luz habita em ti, habita em mim. Então brilhe essa luz de Jesus no mundo, amém? Amém? Jesus, luz do mundo, luz do mundo, Ele é Jesus.
No princípio era o verbo. No princípio era o verbo. E o verbo era Deus. E o verbo estava com tudo que foi feito se fez por ele. Nada poderia ter feito sem ele. Nele está a vida, e a vida, a luz dos homens, e essa luz iluminou nas trevas. Tira o pé do chão. Tudo que foi feito se fez por ele. Nada poderia ser feito sem ele. Nele está a vida, e a vida, a luz dos homens, e essa luz iluminou nas trevas. Luz do mundo, ele é a luz do mundo. Você pode dizer: Jesus, luz do mundo, ele é a luz do mundo. No princípio era o verbo, e o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus. E esse verbo se fez homem, se fez carne e morreu numa cruz por você. Ele se fez luz neste mundo, e essa luz habita em ti hoje. Então diga para o mundo: haja luz, haja luz, haja luz, haja luz, haja luz, haja luz. Cante Jesus. Você pode aplaudir o Senhor bem forte. Glória a Ele, glória ao Senhor. Luz do mundo, Pai, mais forte. Toda honra e glória a Ti, Senhor. Vamos cantar que Ele é o Galileu. Com palmas. Deixou sua glória, foi por amor, foi por amor. E o seu sangue derramou de grande amor. Naquela via dolorosa se entregou. Eu não mereço, mas tua graça me alcançou. Eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo ao seu... Você se rende? Eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo, eu me rendo. Deus Emanuel, estrela da manhã, Cordeiro de Deus, pão da vida, príncipe da paz, grande El Shaddai, canto de da luz do mundo, luz do Galileu, Galileu, Jesus,
seu amor. Você pode dizer isso? Eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo, nós nos rendemos, Senhor. Eu me rendo, eu me rendo. Deus Emmanuel, estrela da manhã, Cordeiro de Deus, pão da vida, príncipe da paz, grande El Shaddai, Santo de Israel, luz do mundo. Jesus, Jesus, Galileu, Jesus, Jesus, Galileu, Jesus, Jesus, Galileu, Jesus, 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 ele venceu. Galileu, Jesus, Jesus, Galileu, Jesus, Jesus, Galileu, Jesus, Você pode aplaudir a Deus. Glórias a ti, Senhor. Glória. Glória a Deus. Vou te pedir agora, cumprimente o irmão que está do seu lado. Dê um abraço nele e diz: lembra aquela musiquinha do Chaves? Fala, você é jovem ainda. Então fala para ele: ei, você é jovem ainda. Dê um abraço-me no mínimo 52 pessoas. Já abraçou todo mundo? Meu Deus, mas morreram, mano. Acho que nos anos 80 aí todo mundo ficou parado, porque, meu Deus do céu, tá? Os idosos. Todo mundo tá feliz aí? Amém, glória a Deus. Amém, então mais forte, todo mundo tá feliz aí? Dá um glória a Deus bem forte pra mim. Glória a Deus. Aê, Cleito, puxa eles, dá uma batucada aí. Essa próxima canção é uma canção nova, que eu gosto muito dela porque ela diz, ela é Isaías 53 cantada. E eu queria ler um pouquinho com vocês, rapidamente, não vou ler todo, mas está lá em Isaías 53. E eu vou ler que você preste atenção no texto. Se você quiser abrir, amém também. Diz assim: ora, quem creu em nossa pregação e quem foi revelado o braço de Deus, ele cresceu diante dele como um broto tenro e como uma raiz saída de uma terra árida e estéril. Ele não aparentava qualquer formosura ou majestade que pudesse atrair os seres humanos. Nada havia em seu aspecto físico pelo que pudéssemos ser cativados. Pelo contrário, ele foi desprezado, rejeitado pelos homens. Viveu como um homem de dores e experienciou todo o sofrimento. Caminhou como alguém de quem os seus semelhantes escondem o rosto e foi menosprezado, e nós não demos a sua importância alguma. E no entanto, suas dores eram as nossas próprias enfermidades, que ele carregava em seu ser. Sobre seu corpo levou todas as nossas doenças. Contudo, nós o julgamos culpado e castigado por Deus, pela mão de Deus ferido e torturado. Mas de fato ele foi transpassado por causa das nossas próprias culpas e transgressões.
transgressões, foi esmagado por conta das nossas iniquidades. O castigo que nos propiciou a paz caiu todo sobre ele, e mediante suas feridas nós fomos curados. E queria ler o finalzinho com vocês, que está lá no 11, que é: logo depois do sofrimento ele contemplará o resultado da sua obra, o empenho de sua alma, e ficará satisfeito. Mediante a sua sabedoria o meu servo, o justo, justificará muitos e tomará sobre si mesmo as más obras dos seres humanos. Por este motivo eu lhe darei uma porção generosa entre os grandes, e ele dividirá os despojos entre as multidões, porquanto ele derramou a sua própria vida até a morte e foi contado entre os criminosos. Portanto ele levou sobre si os pecados de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Glória a Deus. Essa canção diz o que Isaías 53 diz: o nosso Jesus veio, sofreu neste mundo, e nós não reconhecemos, nós o crucificamos, mas o castigo que ele sofreu foi por amor, nos trouxe paz, como esse texto disse. Todas as nossas enfermidades, todos os nossos pecados foram nos ombros dele carregados. E hoje você é livre. E essa canção diz isso: por suas pisaduras nós fomos curados. E hoje nós somos filhos que amam porque ele nos amou primeiro. João 3,16 diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Você crê? Você crê? Então você tem a vida eterna. E ele te deu. E por suas pisaduras nós fomos sarados. Se você não conhece essa canção, preste atenção na letra dela, que você possa ler na canção Isaías 53. Por suas pisaduras fomos sarados, nosso coração está incendiado. Há uma multidão de filhos apaixonados, clamando: vem ao teu reino. Por suas pisaduras fomos sarados, nosso coração está incendiado. Há uma multidão de filhos apaixonados, clamando: vem ao teu reino. Grande é o Senhor poderoso. Tu és poderoso, Deus, de todo meu amor. Tu és a porta para a vida eterna. Ele é o caminho. Tu és o caminho aonde vou. Por suas pisaduras, fomos sarados, nosso coração está incendiado. Há uma multidão de filhos apaixonados, clamando: vem ao teu reino. Por suas pisaduras fomos sarados, nosso coração está incendiado. Há uma multidão de filhos apaixonando, clamando: vem ao teu reino. Grande é o Senhor poderoso,
eterna. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Tu és o caminho aonde vou. Grande ao Senhor poderoso. Você pode erguer suas mãos e dizer: digno de todo meu amor. Tu és a porta para a vida eterna. Ele é o caminho onde vamos. Tu és o caminho aonde vou. Tu és o caminho, a verdade e a vida, Deus. Ninguém poderá ver o Pai se não for por Ti, Deus. Não por Ti, Jesus. Nós Te adoramos, Pai, porque Tu sofreste por nós, por amor. Por Suas pisaduras nós fomos sarados. Quem deu crédito, quem ouviu, nenhuma aparência nos atraiu. Como de quem escondeu o rosto, Ele foi levantado. Todavia o Senhor agradou, como Ele fazia enfermar. Levou os pecados de muitos e com os malfeitores foi contado. Mas Ele verá o fruto, mas subindo como um renovo, como raiz de uma terra seca. Verá o fruto do seu trabalho e se alegrará, e se alegrará. E vai subindo como um renovo, como raiz de uma terra seca. Verá o fruto do seu trabalho e se alegrará, e se alegrará. Subindo como um renovo, como raiz de terra seca. Será o fruto do seu trabalho e se alegrará, e se alegrará. E vai subindo como um renovo, como raiz de uma terra seca. Será o fruto do seu trabalho e se alegrará, e se alegrará. E vai subindo como um renovo, como raiz de uma terra seca. Verá o fruto do seu trabalho e se alegrará, e se alegrará. E vai subindo como um renovo, como raiz de uma terra seca. Verá o fruto do seu trabalho e se alegrará, e se alegrará. Pra sempre eu sou. Tu és o caminho onde vou. Tu pode dizer: teu pra sempre eu sou. Teu pra sempre eu sou. Tu és o caminho onde vou. Pode aplaudir o Senhor. Ele verá o fruto e se alegrará o fruto do seu esforço. Você é fruto de tudo que Jesus fez nessa terra. Você é fruto. A salvação Ele te deu. Você é fruto. Ele se olhará e se alegrará em ver a tua vida. Então viva uma vida que Jesus viveria. Viva como Jesus viveu. Amém? Feche seus olhos. Nessa canção você possa sentir o abraço do Senhor, sentir o amor dEle. Esse amor que te encontrou. E que esse amor sem você merecer. Nós não merecemos, não merecemos. Mas Ele te amou mesmo assim e se entregou. Isso se chama graça. Graça, nós não merecemos. Então, feche seus olhos, respire. E se você não compreende o amor de Jesus, é um amor incondicional. É um amor que vence barreiras e que te encontra. Não fomos nós que encontramos Ele. Não, quem estava perdido era eu e você. E Ele que nos encontrou, o amor dEle que nos encontrou. Nós te adoramos, Deus. Nós te adoramos, Pai. Teu infinito amor, impressionante. Nós te amamos porque Tu nos amaste primeiro, Deus.
Nós te amamos porque tu nos amaste primeiro, Pai. Antes de eu falar, tu cantava sobre mim. Tu tens sido tão bom pra mim. Tu és bom, Senhor. Antes de eu respirar, sopraste tua vida em mim. Eu te dou vida. Tu tens sido tão bom pra mim. Diga: oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixas 99 só pra te encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, impressionante, amor de Deus incondicional. Amor que nos resgatou. Inimigo eu fui, mas teu amor lutou por mim. Tu tens sido tão bom pra mim o tempo todo. Não tinha valor, mas tudo pagou por mim. Diga, ele tem sido bom. Tu tens sido tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Para a sombra, escala as montanhas pra me encontrar. Amor que não desiste, derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para a sombra, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Diga: traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Oh, impressionante,
encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa, Ele é o bom pastor, 9 só pra me encontrar. Não posso, não podemos nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Ele te ama, Ele te ama, e Ele provou esse amor lá na cruz. E Deus entregou o unigênito, o Filho unigênito, o único Filho dele, por amor a ti. Um amor que nos persegue, um amor incondicional, um amor infinito, um amor maior que o amor de uma mãe por um filho. Esse é o amor de Deus por você. Esse é o amor de Deus por você. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Toda honra e glória, Senhor, que nos ama. Aleluia. Você pode aplaudir o Senhor, glorificar o nome dele. Obrigado, eu agradeço por este amor, pois você não merece, nós não merecemos, mas Ele te ama, Ele nos ama. Continue com seus olhos fechados. Quando nós pensamos nessa canção, nós já cantamos ela mais vezes, né, outras vezes na igreja. Mas me vem à memória a passagem de Isaías 6, onde Deus chama Isaías. E ele tem uma visão do Senhor assentado ao trono dele. Imagino que era uma visão fantástica, ver o Senhor em toda a honra e glória dele, toda a soberania. E os anjos cantavam: Santo, Santo, Santo. E nós um dia cantaremos junto com os anjos: Santo, Santo, Santo é o Cordeiro de Deus. Toda a honra, toda a glória seja dada a Ele. Tente imaginar, por mais que você não consiga, você no lugar de Isaías. Nossa mente não consegue chegar, mas um dia nós estaremos na glória com o Pai, cantando: digno é o Cordeiro que foi morto, e toda a honra e toda a glória a Ti, Senhor. E cantaremos sem nos cansar. Adore ao Senhor. Digno é o Cordeiro que foi morto, Santo, Santo Ele é. Um novo cântico cantamos, um novo cântico ao que se assenta sobre o trono do céu. Nós cantamos: Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Não há outro. Com a
criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Nós te adoramos, Deus. Diga palavras que engrandeçam o nome dEle. Diga do fundo do teu coração. Estás vestido do arco-íris, sons de trovão, luzes, relâmpagos, louvores, honra e glória, força e poder pra sempre, o único Rei eternamente. Santo, Santo, Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Ficamos a ouvir tua voz. Maravilhado, extasiado, eu fico a ouvir teu nome. Nós te adoramos, Deus. Maravilhado, ficamos a ouvir teu grande nome, Senhor. Diga, grande tu és, Senhor, poderoso, digno de todo louvor, de toda honra e glória. Ele está aqui, a presença dele está aqui. Então diga como ele é maravilhoso, quanto ele é santo, 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 ó Senhor. Santo, 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 ó Senhor. Nós te adoramos, Deus. Extasiado, diga, eu fico a ouvir teu nome. Jesus, teu nome é força, é fôlego de vida, misteriosa, água viva. Santo, Santo, Deus Todo-Poderoso, que era e há de vir. Com a criação eu canto
Santo, Santo, Deus Todo-Poderoso, que era e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. És tudo para mim e eu te adorarei. És tudo para mim e eu te adorarei. Cante, Santo, Santo, erga sua voz. Deus Todo-Poderoso, que era e há de vir. E há de vir. Nós cantamos com a criação. Com a criação eu canto louvores ao único vencedor. És tudo para mim e eu te adorarei. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Ainda com os seus olhos fechados, vamos fazer agora uma oração de agradecimento ao Senhor pelo ano que tivemos, por tudo que o Senhor tem feito na nossa vida. Eu tenho certeza que o Senhor está caminhando aqui agora. Ele está do teu ladinho, pronto para te escutar. Então vamos agradecer a Ele por todas as grandes coisas que Ele tem feito na nossa vida. Eu tenho certeza que neste ano, cada um teve grandes conquistas que Ele permitiu que tivessem. Então agradeça agora. Senhor, muito obrigado, Pai, por esse ano. Muito obrigado por todas as oportunidades que o Senhor nos deu, Pai. Esse ano foi um ano difícil, principalmente para o Ministério de Jovens. Não entendemos muitas coisas que o Senhor queria, Pai. Mas esse ano foi um ano de aprendizado, onde o Senhor nos despertou, Pai. Somos gratos pelo Senhor ter abrido os nossos olhos e ter nos enxergados, Pai. Que o Senhor quer algo melhor para nós. Obrigado, Pai, por a vida de cada jovem que se dedicou a estar aqui, Pai. Somos gratos pelo Senhor ter nos dado a oportunidade de estar aqui, Pai. Por poder levantar todos os dias, Pai, e sabermos que o Senhor deu mais uma oportunidade de fazermos coisas melhores, Pai. De podermos buscar ao Senhor a cada dia, de podermos estar com o Senhor, de podermos ter mais intimidade todo dia com o Senhor, Pai. Esse ano foi um ano de aprendizado, não somente para o Ministério de Jovens, para todos os ministérios, para cada pessoa que está aqui. Eu tenho certeza que cada pessoa é grata por tudo que o Senhor ensinou, Pai. E para o ano de 2019, Pai, queremos que o Senhor continue nos despertando, que o Senhor continue derramando a graça, Pai, sobre a nossa vida, que nós podemos ter discernimento, Pai, sobre a Tua palavra, podemos viver com o Senhor, Pai. E não há palavras no mundo que possam descrever a alegria e a gratidão que nós sentimos, Pai, pelo Senhor, e somos gratos por tudo, Pai. Que o Senhor possa abençoar o nosso próximo momento, que vai ser a palavra, Pai. Use a vida do Dani, que ele possa ministrar aos nossos corações, Pai. Tenho certeza que o Senhor tem uma mensagem linda para essa noite. Essa é a nossa oração. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Pessoal, pode sentar, por gentileza. Vamos abrir a nossa Bíblia, ou nosso celular, ou nosso tablet, ou enfim, algo que
nos dê aí a condição de nós lermos a palavra do Senhor e compartilhar hoje com vocês uma palavra que está no meu coração, que na verdade assim, eu já falei dessa palavra mais 1 milhão de vezes, eu acho. Toda vez que eu falo dessa palavra, Deus me dá algo diferente, e hoje não foi diferente, né? Deus me deu de novo algo que eu nunca tinha visto, olhado para essa palavra e visto dessa maneira. Então eu queria compartilhar com você uma palavra que está em Mateus capítulo 14, do versículo 22 até o 27, nós vamos ler. O texto ele é um pouquinho maior, mas vamos ler apenas isso. Até que você procura aí. Mateus 14, 22. Vai dizer assim, talvez em outra tradução seja um texto um pouco diferente, mas logo em seguida Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. Tendo despedido a multidão, subiu sozinho a um monte para orar, e ao anoitecer ele estava ali sozinho. Mas o barco estava a considerável distância da terra, abatido pelas ondas, porque o vento soprava contra ele. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles andando sobre o mar. Quando o viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram: "É um fantasma!" e gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhes disse: "Coragem, sou eu, não tenha medo." Vamos fazer mais uma oração? Feche os teus olhos. Senhor, em nome de Jesus, como é maravilhoso, Senhor, poder sentir a Tua graça, o Teu poder, Senhor, a Tua presença, Deus, através dos louvores de adoração e engrandecimento ao Teu nome, Senhor. E nós estamos aqui mais uma vez, ó Pai, para dizer que nós nos rendemos, para dizer que nós somos dependentes de Ti, do Teu Espírito Santo. Então que a Tua palavra venha falar ao nosso coração, que nós venhamos a não nos dispersar, ó Pai, e guardá-la no nosso coração, Senhor, porque é dela que provém, Senhor, frutos. É da Tua palavra que provém, Senhor, aquilo que nós mais precisamos para a nossa vida, Senhor. Então fica conosco, Pai, e fala conosco em nome de Jesus. Amém e amém. Meus irmãos, então, e jovens, né? Quando nós olhamos para jovens, hoje literalmente nós temos todas as faixas etárias, eu acho. Só não temos um bebê, né? Mas eu acho que o menor, nosso bebê menor está ali. E o bebê maior, bom, eu acho que vamos deixar quieto o bebê maior, né? Vamos deixar quieto. Mas assim, é o bebê maior, o bebê maior. Mas eu acho que hoje nós temos o tema da nossa festa, do nosso encerramento, chamado Anos 80. E me chamou muito a atenção quando nós colocamos esse tema, porque eu me lembrei, eu não sou dos anos 80, mas eu me lembrei de que nós vamos trabalhar um tema hoje nessa mensagem, que a gente precisa voltar um pouquinho no nosso passado. É isso que eu queria trazer um pouquinho na tua memória e na minha. Relembrar os nossos antepassados. Quando eu lembro de anos 80, com certeza, né? Eu tenho que lembrar de anos que já passaram. E você que é um pouco mais velho do que as crianças que estão aqui, iniciando a vida, você vai lembrar que muitas coisas você já viveu. E glória a Deus por isso. Isso é maravilhoso. Até aqui o Senhor tem nos ajudado, a Bíblia diz. Mas, com certeza, nós passamos por momentos que nós precisamos tomar decisões. E é em cima disso que eu queria conversar contigo um pouquinho, sobre decisões. E eu coloquei um tema aqui nessa mensagem dizendo o seguinte: minhas decisões do passado influenciam no meu presente, mas não definem o meu futuro. Você vai entender. Se eu e você lembrar de quando, ou não lembrar, né? Quem sabe que a gente não tem essa memória, de quando nós éramos uma criancinha pequena, e eles estão aqui, desde pequeno, eles já tinham que tomar decisões. Talvez aquela decisão de
de roupa, quem sabe aquela decisão de gostar ou não de ir na escola. A nossa vida toda, ela gira em cima de decisões. Eu e você temos que tomar decisões. E quando nós olhamos para esse texto, nós vemos Jesus como um camarada que naquela época, por onde ele passava, havia milagres. Um pouquinho antes desse texto, nós vamos ver a multiplicação dos pães, nós vamos ver N milagres que Jesus estava fazendo. E nesse lugar, nesse momento dessa passagem, não é diferente. A Bíblia diz que Jesus falou para os discípulos que andavam com ele: olha, vocês tomem o barco, vão para o outro lado do mar, porque eu tenho que despedir a multidão, porque eram muitas pessoas. A Bíblia não diz em quantidade, mas muitas pessoas que ali estavam escutando ele, muitas pessoas que estavam ali ouvindo o sermão dele, sendo ensinadas por ele. E ele falou: olha, vocês fazem isso, que em seguida eu vou. Agora eu vou despedir a multidão e depois eu vou orar. E quando nós olhamos no versículo 22 e no 23, vai relatar isso. E Jesus tinha uma peculiaridade que, para tomar a decisão, ele orava. Para tomar a decisão, ele sempre ia aos pés de Deus. E no versículo 23, então, ele despediu os discípulos, subiu ao monte para orar, e a maioria dos momentos ele orava sozinho. Isso me chama muita atenção. Isso me chama muita atenção. E aí eu aprendo uma das coisas assim sensacionais que Jesus pode nos ensinar, que nós precisamos do nosso momento sozinho com o Senhor. Nós precisamos do nosso momento em que nós deixamos a multidão. Nós deixamos, quem sabe, as pessoas que estão ao nosso lado, o nosso trabalho, as nossas dificuldades, as nossas adversidades, e nós vamos aos pés de Deus. Então, quando nós entramos nesse tema e nós vimos que a nossa vida é formada de decisões, nós entendemos que Jesus é um camarada, é um cara que nós podemos nos espelhar numa vida que ele teve em terra para nós tomar as nossas decisões. Ou seja, nós podemos olhar para Jesus e ver que nele nós podemos entender que para tomar a decisão, a primeira coisa a gente precisa olhar para ele. Mas quando nós chegamos no decorrer do texto, lá no versículo 24, nós vamos ver que os discípulos então tomam aquele barco e vão passar para o outro lado. Mas eles não esperavam, nenhum deles esperava que no meio dessa travessia ia acontecer algo que ia abalar eles, ia mexer com eles. Que a Bíblia vai dizer que o barco estava consideravelmente numa distância longa. Os estudiosos vão dizer entre 5 quilômetros e 6 quilômetros mais ou menos da costa. Isso já vai dar de entender que em cima deles tinha céu, embaixo só tinha água e do lado só tinha vento, não tinha mais nada, eles não viam mais ninguém, porque pela distância, mais ou menos uns 6 quilômetros, os estudiosos dizem que esse barco estava. E ele começava a ser então açoitado ou abatido pelos ventos que eram contrários. E aqui eu queria parar e dizer que daqui para frente começa o nosso estudo, porque daqui para frente nós vamos aprender algumas coisas que esse texto vai nos ensinar para nós tomar decisões, para nós aprender que a nossa vida, seja lá atrás, ou seja daqui para diante, nós vamos ter que tomar decisões, e que elas podem influenciar no seu futuro e no meu futuro. E que nós vamos ver que aquilo que nós não tomamos de decisão correta lá atrás, ela não define o nosso futuro. Ela nos moldou até aqui. Mas daqui para diante, dependendo da decisão que nós tomar, ou das que a gente tiver que tomar, vai nos definir daqui para diante. Então, vamos começar no versículo 24. A nossa vida é marcada por dificuldades e ventos contrários, pelas decisões erradas que tomei antigamente.
aqui nós vimos que os discípulos então estavam no meio do mar e os ventos começaram a bater naquele barco. Quem sabe na minha e na tua vida, lá atrás, nós tomamos algumas decisões que agora a gente lembra. Me açoitou, me bateu, me mexeu. A minha estrutura ficou difícil. Eu resisti. E hoje eu estou aqui. Mas por quê? Por causa do Senhor. Foi porque Deus olhou para mim, olhou para nós, e mesmo sendo abatido pelas ondas, nós conseguimos remar e continuar. Mas talvez você lembre de alguma situação que você passou aí, que ainda está hoje aí te açoitando, te batendo. Mas eu quero dizer para ti que do mesmo jeito que os discípulos estavam naquele barco, nós também estamos no barco chamado vida. E que em algum momento ou outro, o vento vai ser contrário. Em algum momento ou outro, as ondas vão bater. A dificuldade vai ser para todos, de uma forma ou de outra, seja financeira, seja física, seja material, seja espiritual. Não adianta, meu irmão. Enquanto nós estiver em carne e osso, nós não somos invencíveis. Nós vamos ter dificuldades. Seja pequeno, que nem as pequenas que estão aqui, ou seja mais velho, não adianta. Nós vamos ter ventos contrários. E os discípulos então começaram a andar, a olhar e falar: o que nós vamos fazer? Porque a onda está batendo, o vento está batendo, está quase virando o nosso barco, e eu acredito que um deve ter olhado para o outro e pensado: e agora? O que nós vamos fazer? Nós não temos mais recurso. Para que lado nós vamos correr? Não tem. Então, aí enquanto eles fazem isso, Jesus estava orando. E era mais ou menos entre 3 a 6 horas da madrugada. E Jesus, com certeza, orando ao Senhor, buscando a Deus, tranquilo. Mas, com certeza, Jesus sabia o que eles estavam passando. E aqui, muitas das vezes nós ficamos nos perguntando, né? Mas aonde estava Deus naquele momento? Né? E naquele momento em que nós passamos por algumas dificuldades, que nós passamos o ano, está se findando, está se acabando, e aí para muitos, glória a Deus que o ano foi bom, muitas conquistas, mas quem sabe nós chegamos no fim do ano e nós lembramos de algumas decisões erradas que nós tomamos, ou enfim, por algumas ondas que nos açoitaram, e a gente fica pensando: mas ainda bem que Deus me ajudou nisso, ainda bem que Deus me ajudou naquilo, ou não me deixou passar por aquele outro. Então, os discípulos estavam assim: e agora? Para que lado nós vamos correr? E Jesus, orando então, presenciou tudo aquilo, e a Bíblia diz no versículo 25, que era de madrugada então, e Jesus se dirigiu andando sobre o mar até eles. E a segunda coisa que eu aprendo é que, mesmo não sendo merecedor daquilo que Deus faz por nós, quando nós estamos passando por alguma dificuldade ou alguma decisão difícil de nós tomar, assim como os discípulos estavam naquele momento, não sabiam mais o que fazer, eu aprendo que Jesus não nos abandona. Deus, Ele sempre cuida de nós. Então, quando você não tiver mais nenhuma saída, ou quando você não tiver mais uma forma de pensar na melhor decisão, que com certeza você tem várias para tomar durante o dia, muitas, desde vestir uma roupa, para as mulheres é um pouco difícil. Vai dizer que não é. As mulheres é um pouco difícil. Visto essa. Não visto essa. É uma indecisão. Mas será que eu fico melhor com essa? Será? Hoje você mesmo teve que fazer isso, meu irmão. Eu também tive que fazer isso. Que indecisão, né? É festa dos anos 80, mas eu visto isso aqui, mas aquilo ali não fecha com a festa, e tal. Então, nós temos decisões para tomar. Mas mesmo das mais fáceis até as mais difíceis, o Senhor está comigo e o Senhor está contigo. Então,
nesse momento os discípulos olharam para todos os lados e não viam uma solução, não viam uma saída, mas Jesus estava contemplando eles, Jesus estava olhando para eles. E aqui eu aprendo então que a segunda coisa que eu aprendo é que Jesus não nos abandona, Jesus sempre está com nós. E o texto vai continuar dizendo que os discípulos estavam apavorados, a coisa estava difícil, estava feia, acredito eu, não a Bíblia que diz, mas que eles não viam mais saída de jeito nenhum. Talvez um olhava para o outro apavorado e dizia: é agora, já deu para nós, não tem mais jeito. E Jesus então começa a caminhar sobre as águas, mas no versículo 26 aconteceu uma coisa muito inesperada, eu usava essa palavra, porque os discípulos andavam com Jesus, os discípulos foram escolhidos por Jesus, foram separados por Jesus. E Jesus começa a andar por cima das águas, e quando viram ele sobre o mar, ficaram aterrorizados, ou ficaram com medo. Tanto é que falaram, um falou para o outro: será que é um fantasma? Olha bem, é um fantasma. Então, aqui me chama a atenção porque pessoas que andavam com Jesus, pessoas que estavam diariamente com o Senhor, mas não o conheciam, não o conheceram. E aqui, quando eu li isso, eu levei muito para mim, porque muitas das vezes nós estamos na casa do Senhor, viemos a uma festa, a um encerramento, ou viemos a um encerramento de ano, ou estamos nos cultos, e a pergunta que eu fiz para mim: como que eu estou conhecendo ou segui conhecendo ao Senhor? Os discípulos andavam com ele, grudado. Pensa você e eu, meu irmão, que se nós pudéssemos andar grudado, colado com o Senhor, assim, ó: Senhor, eu tenho que tomar uma decisão, e o que eu faço? O Senhor fala: faz assim. E nós aqui do ladinho, assim, ó: sério, Senhor? Batendo um papo, sabe aquela coisa assim, pertinho, tocável assim até, sabe, com o Senhor. Que coisa maravilhosa. Mas mesmo estando perto, eles não conheceram ele. Eles não chegaram a achar que era um fantasma. Quem sabe levitando por cima do Gasparzinho, sei lá, acharam que era um fantasma. E aqui eu aprendo que, terceira coisa, nós não podemos ter dúvida de quem é o Senhor para nós. Nós não podemos, senão tem coisa errada. Nós não podemos dizer que nós andamos com o Senhor, nós não podemos dizer que nós servimos a um Deus vivo, nós não podemos dizer que nós conhecemos a Cristo, e no momento em que nós damos uma balançada no nosso barco, nós não conhecemos verdadeiramente o Senhor. Como cristãos, nós conhecemos o Senhor. Como cristãos, nós sabemos quem Ele é para nós e quem nós somos para Ele. E os discípulos não sabiam isso. Os discípulos não entendiam isso. Então, a terceira coisa que eu aprendo não podemos ter dúvidas de quem é o Senhor para nós. Então os discípulos olharam aquele fantasma, aquela pessoa, e gritaram, dizendo que era um fantasma, gritaram de medo. E Jesus, naquele momento, só faltava dizer: mas vocês andavam comigo, vocês até 10, 15 minutos atrás, ou 1 hora atrás, vocês estavam do meu lado, vocês estavam vendo todas as coisas que eu fazia, vocês estavam escutando o sermão que eu pregava, vocês estavam vendo junto comigo todos os milagres que antes daquele que eu tinha feito, e vocês não me conhecem. Só faltava dizer: mas que pouca de uma vergonha. Mas Jesus, como maravilhoso que é, como amoroso que é, como sensacional que é, olhou para eles e disse: coragem, sou eu. Quem sabe nessa fala, quando ele estava só andando, imagina comigo, olha o mar, ou um rio, mais provável para nós aqui seria o rio, né? Não o mar. Começa a olhar uma pessoa caminhando por cima do mar.
Isso é uma visão, isso é uma coisa. Mas essa pessoa começar a falar com você, e aí você reconhece, não, realmente, esse era o Cristo. E aí os discípulos começam a ouvir ele. E ele diz, olha, coragem. Talvez ele diz isso para mim e para você. Quem sabe essa palavra seja para nós dessa maneira. Ei, coragem. O barco está difícil, as ondas estão açoitando, o vento está contrário. Quem sabe você passou um ano muito difícil. Quem sabe você passou um ano maravilhoso. Glória a Deus, meu irmão, glória a Deus. Mas se você passou um ano difícil, ei, coragem. Tem 2019 por aí, tem muito mais coisa por vir, tem muito mais coisas que Deus está interessado em fazer na sua vida, tem muito mais coisas que Deus quer fazer na sua história, tem muito mais decisões para você tomar que vão influenciar no teu futuro, no futuro da tua família, no futuro da tua casa. Mas coragem. O mundo está difícil, o governo não ajuda, a sociedade não ajuda, enfim, a nossa forma de liderança não ajuda. Não importa. Nós temos um Senhor que diz, olha, coragem, coragem, tem muito mais coisas por vir. Ei, ministério de jovens, coragem, coragem. Igreja, coragem, vamos lá. Famílias, coragem. Sou eu quem diz, Jesus falou, coragem, não tenham medo. Só faltava dizer, bando de cagão, para com isso, vocês andavam comigo até 10 minutos atrás. E assim nós somos, meus irmãos, assim nós somos, bem parecido com os discípulos, bem parecido. Primeira situação difícil, a gente diz o seguinte, tá muito difícil esse negócio, mas tá difícil esse negócio, mas não vai para frente esse negócio. Coragem, vamos levantar a cabeça, tem muito mais coisa que Deus quer fazer na minha e na tua vida. E aqui então eu aprendo mais uma coisa com o Senhor. Em nossas vidas, para nossas decisões serem assertivas, precisamos deixar Jesus nos mudar e nós seguirmos a sua palavra. Ou seja, os discípulos estavam naquele momento andando com o Senhor, mas talvez não foram mudados o suficiente. Talvez não foram aprimorados ou modificados o suficiente. E, além do mais, talvez não seguiram a palavra que o Senhor estava dando naquele momento. E no versículo 28, eu vou abrir aqui para nós entrar na parte final. Eu não coloquei no meu esboço no 28, mas vamos lá. O 28 vai dizer assim, ó. Respondendo-lhe, Pedro disse, se és tu, Senhor, manda-me ir contigo por sobre as águas. Aqui teve um corajoso, teve um camarada chamado Pedro. Diante de toda aquela situação, teve um cara que se levantou, esse cara chamado Pedro. Esse cara era um dos faca na bota. Esse cara chamado Pedro era um dos que tinha coragem. Mesmo acontecendo tudo aquilo, ele falou, olha, ele identificou, ouviu a voz e falou, Senhor, se é tu mesmo, que eu também caminhes. Cara ousado, cara com coragem, com força. Disse, olha, Senhor, se for você, eu vou caminhar também. E aí o Senhor falou para ele, versículo 29, e disse Jesus, ei, Pedro, ó, pode vir, com certeza você vai caminhar. E Pedro, como um cara que tinha essa coragem, começou a caminhar. Agora eu quero que você preste atenção, não no caminhar de Pedro, mas você tente imaginar os que ficaram no barco.
aí que me chama a atenção, porque no meio da sociedade em que nós estamos, no meio dos jovens que nós estamos em muitos jovens aqui, abaixo de 100, todo mundo jovem, meu irmão, todo mundo jovem, glória a Deus. Então assim, no meio que nós vivemos, o que acontece? Quando nós se levantamos, todo mundo dá uma olhada de olho torto. Aqueles que ficaram no barco dão uma olhada e dizem assim: ei, não vai dar certo. Não vai dar certo. Ele vai afundar. Não vai dar certo. Ah, comecei a estudar e tal, vou passar no vestibular. Não vai dar certo. Não serve para coisa. Não dá, olha só, não vai. Começou uma empresa, não vai dar certo. Começou errado. Começou assim, começou torto, não sei o que, papapá. Se formou, não vai arrumar emprego. Imagina, nem serve para coisa. Olha só, tudo desengonçado, tudo errado. Um camarada que não sabe nem falar, nem se comunica com as pessoas direito. Não vai dar certo. Esse era o resto dos discípulos, que ninguém se levantou, só Pedro. Quem sabe você está no meio de uma geração, quem sabe não, você está no meio, eu estou no meio de uma geração que espera que nós fizemos que nem Pedro fez. Espera que nós venhamos a fazer que nem Pedro fez e dizer o seguinte: vocês podem ficar onde vocês estão, mas eu não vou ficar parado, eu vou caminhar até o Senhor. E eu quero dizer para você, que serviu para mim, Deus em 2019, começando hoje em 2018, Ele espera que nós tomamos posição que nem Pedro tomou. Nessa parte, Ele espera que nós tomamos uma posição de fé que nem Pedro tomou. Mas nós vamos ver o decorrer da mensagem que Pedro começou a caminhar, mas começou a fraquejar. Começou a descer. E aqui nós não podemos aprender com Pedro. Até antes nós podemos aprender com ele, mas daqui para diante nós temos que dar uma olhada para Jesus, que ficou firminho ali. Nós não podemos olhar para Pedro, porque a Bíblia diz que Pedro começou então a descer. Olha só. Porém, na força do vento teve medo e, começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor. Eu quero pensar que Pedro foi muito ousado no primeiro momento, e no segundo momento ele começou a dar muita bola para quem estava no barco, muita pelota para quem estava no barco. E aí colocou na cabeça dele que não ia conseguir. A Bíblia não diz, deixando claro, a Bíblia não diz isso, porém eu imagino que seja mais ou menos dessa forma, porque ele é um cara que foi tão ousado, tão firme na decisão dele, que eu imagino que no decorrer da caminhada ele não podia descer assim dessa forma, porque ele começou a olhar para esse tipo de cara. Então assim, quando nós começamos a fazer uma coisa, quando nós sabemos que nós estamos na vontade de Deus, e as pessoas começam a falar ao contrário, principalmente quem não acredita no Senhor, nós temos que, entrou por aqui, saiu por ali. Nós temos que manter o nosso foco em Cristo. Pedro não teve isso. Talvez ele começou a olhar para a dificuldade, ou nunca tinha passado por uma situação dessas, que nem nós passamos por N situações, N decisões, e achamos que não vamos conseguir, e daqui a pouco começamos a afundar de novo, e começou a afundar. Mas Jesus dá a resposta para ele. Sabe o que aconteceu, Pedro? Lá no 31. E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou-lhe e disse: homem de pequena fé. E faz uma pergunta: por que duvidastes? E essa pergunta é para mim, e essa pergunta é para você. Meu irmão, nós temos que ter fé. Nós temos que ter fé, que as coisas vão acontecer se estiver dentro da vontade de Deus. Mas uma coisa que nós não podemos ter: a dúvida da nossa fé no nosso coração. Se a coisa vai acontecer ou não, não cabe a nós. Não é isso que eu estou dizendo. Cabe à vontade do Senhor. Mas não pode haver no nosso coração a dúvida em relação à fé. A nossa fé em Cristo Jesus. Isso que Pedro teve.
Ele não teve fé de continuar. Ele duvidou e não persistiu. Em nossa caminhada de decisões, muitas pessoas darão opiniões furadas, que não valerão para nada. Quando as nossas decisões não são convictas da vontade do Senhor, os nossos medos, a nossa insegurança vai bater e vai abalar a nossa fé. Pedro, quando estava, acredito que quase chegando no Senhor, a sua fé foi abalada. Na nossa vida como cristãos não tem nada pior do que a nossa fé ser abalada. Quando abalou a nossa fé, irmão, aí a coisa complicou. Pode abalar todas as outras áreas: financeiro, saúde, família, papapá. Abalou a nossa fé, se foi. E Pedro teve isso, a fé abalada. Ter fé e não duvidar em que Jesus tem o melhor para nós, em todos os momentos e em todas as decisões. Então, que nós possamos, no próximo ano, nós possamos olhar o nosso foco, a nossa vida, nosso ministério, a nossa família, tudo que nós viemos a fazer, que seja o foco no Senhor, que seja o foco na nossa fé em Cristo Jesus. E não olhar para os ventos, para as dificuldades, para as pessoas que estão ao nosso redor, para o sistema político, enfim. Passamos um ano em que se falava só em melhor, em depender do sistema político, em depender disso, daquele outro. Nós precisamos depender de Deus. Nós precisamos depender do Senhor e crer que Ele, conforme nós aprendemos, nós lemos, que em meio às dificuldades, Ele nos acolhe, Ele está nos vendo, Ele está nos acompanhando. E mesmo que o barco está meio balançado, mas que a nossa decisão errada de antigamente, quem sabe dos anos 80 ou um pouco mais, que até aqui ela nos influenciou na nossa fé, que daqui para diante ela não tenha mais esse poder. Que daqui para diante eu e você tomamos uma decisão, um passo de fé, de servir a Deus de uma maneira diferente, de viver as grandes coisas que Deus tem separado para a nossa vida, para o próximo ano que entra, de uma maneira excepcional, de uma maneira sensacional, porque é isso que Deus tem para nós, para cada um de nós, uma vida de fé na presença do Senhor. Amém? Vamos se colocar de pé. E eu queria encerrar essa mensagem com um momento de oração, mas eu queria fazer um desafio para você e para mim, de nós não lembrar mais das decisões erradas que nós tomamos agora. Não vamos colocar na nossa mente agora aquelas decisões que até aqui nós sofremos por elas, ou nós tivemos por elas. Passou, tudo isso já passou. O que influencia no nosso futuro é a decisão de hoje em diante. As decisões, vai ter as consequências que nós tomamos lá atrás? Pode ter, mas essas o Senhor está conosco, essas nós vamos passar, não tem problema. Essas nós tiramos de letra. Agora, o que vai definir a nossa história daqui 5 anos, daqui 10 anos, é de hoje em diante. E então eu queria que você... O ano tá para iniciar mais um ano, e a gente tem sempre uma questão, acho que a maioria faz isso, que é planejamento do que vai fazer durante o ano. Esse ano eu vou fazer isso, vou restaurar o poçante, vou reformar minha casa, nós vamos ter filhos, glória a Deus e aleluia, glória, agora o Cris glorificou lá em cima, então vem mais um aí, irmãos, maravilha, que bênção.
Então, assim, todos nós fizemos planos e projetos no início do ano. Meu irmão, não deixa para fazer plano e projeto no início do ano. Faz já no final. Faz agora com o Senhor. Coloca diante dele a tua decisão. Senhor, a minha maior decisão é seguir a Ti. E eu sei que as demais coisas o Senhor vai acrescentar. Mas eu quero fazer um desafio para você e para mim também, que o próximo ano nós venhamos a buscar o Senhor mais e mais, de uma maneira maravilhosa, de uma maneira que nós nunca buscamos antes. E daí sim, nós vamos ver grandes coisas de Deus. Com certeza nós vamos ver maravilhas de Deus em todas as nossas áreas. Mas que nós não sejamos como Pedro, que tomamos uma decisão hoje e que amanhã nós começamos a afundar. E que nós venhamos a preservar a nossa vida com o Senhor, a nossa fé em Deus. E que o ano que vem você possa contar grandes coisas que o Senhor fez na sua vida. Amém? Feche os seus olhos. Pai de amor e de graça, como é maravilhoso, Senhor, aprender com Teu Espírito Santo. Como é sensacional, Senhor, pertencer, Senhor, à família Tua. Fazer parte desse corpo, Senhor, que é tão maravilhoso, Senhor, que o Senhor tem cuidado, que o Senhor tem guardado, que o Senhor tem ajudado. E nessa mensagem, Senhor, nós vimos que o nosso passado, que é o tema da nossa festa de hoje, o passado, né? Ele muitas vezes quer voltar na nossa vida, muitas vezes ele quer permanecer na nossa vida, e as nossas decisões erradas lá de trás tem muitas vezes abalado, mexido o nosso barco, a nossa fé. Mas em nome de Jesus, que nesse dia, Pai, nós tomamos uma postura de fé diante de Ti, Deus. Que nesse dia, Senhor, que a partir desse dia, Deus, antes mesmo de encerrar o ano, nós vamos fazer projetos, nós vamos fazer, Senhor, muitos projetos, muitas ambições na nossa vida, Senhor, muitas colocações, muitos pedidos, mas nessa noite nós já queremos fazer um que é especial, Senhor, um que é o mais importante da nossa vida, que é a nossa vida contigo, que é a nossa vida com o Senhor, que é a nossa fé em Ti, Deus. Nós queremos colocar diante de Ti, Senhor, a nossa vida de fé e pedir que o Teu Espírito Santo nos conduza e nos fortaleça, Deus, nos ergue, Pai, para uma vida de compromisso, Deus, para uma vida, Senhor, de fortaleza em Ti, para uma vida, Senhor, de glória em glória, conforme diz a Tua palavra, e de vitória em vitória, Senhor. Que as nossas decisões do passado não tenham mais poder em influenciar o nosso futuro, Deus. Que de hoje em diante, Senhor, nós venhamos a tomar uma postura de fé e tomar as nossas decisões corretas conforme a Tua palavra, Senhor, conforme o Teu querer, ó Pai, e andar nos Teus caminhos, Senhor. Aleluia. Mesmo que os ventos venham balançar o nosso barco, as ondas venham balançar a nossa casa, a nossa vida, o nosso emprego, tudo, Senhor, não nos abalará, porque o Senhor está conosco, Senhor, porque Tu estás com nós. Aleluia. E que a nossa vida de fé não seja como a de Pedro, que inicia um dia, Senhor, que inicia alguns passos, mas que logo vem a nos afundar. Que nós venhamos a ter uma vida fortalecida em Ti, Senhor, e na Tua palavra e na Tua vontade, ó Pai. Em nome de Jesus, que em 2019 nós possamos ver, Senhor, grandes maravilhas de Ti. Que em 2019, Senhor, nós possamos ver grandes coisas do Senhor na nossa vida, Senhor, na nossa casa, na nossa família. Nós queremos desde já também Te louvar e Te agradecer pelo ano que tivemos, Deus. Muito obrigado, Senhor, porque até aqui o Senhor tem nos guardado. Muito obrigado por essa igreja, pelo ministério, pelas lideranças, Pai. Muito obrigado, Senhor, porque muitas vezes o Senhor se manifestou em nosso meio, em nossos cultos, no meio dos jovens, Pai. Muito obrigado, Senhor, porque nós acabamos o ano mais uma vez sendo gratos a Ti, porque todos os momentos o Senhor esteve conosco. Obrigado, Deus, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Toda a honra e toda a glória e todo o louvor seja dado a Ti, Senhor. Nós Te amamos, nós Te glorificamos e nós Te exaltamos em nome de Jesus. Amém e amém, Senhor. Glória a Deus.